a igreja os ditos de Maria, né? Então, as falas de Maria na Bíblia, né? Então, todas as 3 mensagens são baseadas naquilo que ela falou e que foi registrado nos evangelhos, tá bom? No domingo passado, no episódio passado, nós nos detemos um pouco mais na característica de Maria ser uma serva de Deus, né? Então é muito importante, eu creio que nós podemos perceber que nós devemos admirar Maria. O que passar disso está errado. Então precisamos admirar, como nós admiramos a Abraão, como nós admiramos a Davi, como nós admiramos a atitude de Sara, a atitude de Raquel, né? Nós admiramos. É claro que o que os evangelhos falam de Maria é muito resumido, é muito pouco, né? Muito pouco. Mas ainda assim, nas falas dela, que foram registradas nos evangelhos, especialmente no evangelho de Lucas, nós percebemos uma grande riqueza. E hoje nós compartilharemos acerca de um cântico, uma ode que ela fez ao Senhor, o Magnificat, né? Ele é conhecido como Magnificat, né? Um cântico ao Senhor. Magnificat, traduzido é glorioso, né? Então Maria estava dizendo a Deus: és glorioso. Você pode dizer isso bem alto: Pai, tu és glorioso. É isso que Maria estava dizendo nesse cântico, né? Estava dizendo: Senhor, toda glória é dada a ti, toda glória é para ti, te glorifico. É isso que Maria está dizendo nesse cântico. O Magnificat não é apenas um cântico de alegria de uma jovem, mas um manifesto divino que inverte as expectativas do mundo. Então, naquele momento, com certeza absoluta, Maria estava cheia do Espírito Santo. Para que aquela jovem de 14 a 16 anos de idade fizesse essa oração, fizesse esse cântico ao Senhor, eu não tenho a menor dúvida, ela estava cheia do Espírito Santo. Lucas capítulo 1, 46 a 56, nós temos esse cântico e leremos juntos, tá certo? Se você tem sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia, acompanha comigo a leitura, tá certo? Se você tem o seu aplicativo, você também tem a sua Bíblia, tá bom? Se aparecer alguém e disser para você: eu não gosto desse negócio de crente usando celular, tem que ir para o culto, é com a Bíblia. Se não tiver a Bíblia debaixo do braço, não serve. Aí você chega para essa pessoa e diz assim para ela: ô meu amado, ô minha querida, e onde está o seu pergaminho? Porque no tempo de Jesus era em pergaminho também, não era em livro não. Livro é uma tecnologia relativamente nova, né? O livro só foi possível a partir de 1500, com a prensa móvel de Gutenberg. Até lá, não tinha livro. Então, não leva a mal não. Do mesmo jeito que eu estou em pecado por usar um aplicativo, você está em pecado por usar um livro, se a lógica for essa, né? Então, por favor. No entanto, aí eu quero também pontuar isso melhor. Eu estou dizendo essa fala para combater as atitudes religiosas. Por outro lado, eu reconheço que estudar a Bíblia, meditar na palavra, tudo isso é infinitamente melhor fazer num livro do que fazer num aplicativo, tá bom? Quando você está com o celular na mão, vem uma notificação, vem uma tentação de olhar o Instagram, vem uma tentação de dar uma olhada, né, no YouTube, né? Então, para evitar essa tentação, é bom o livro, tá certo? Mas é importante que você entenda, a força da palavra não está no instrumento que carrega a palavra, mas na própria palavra, tá certo? É a própria palavra. Então, futuramente, talvez, a gente vá ter algum tipo de tecnologia
onde a gente vai ler só com os óculos, né? Coloca uns óculos assim, fica aparecendo as letrinhas e a gente vai lendo lá, né? E aí a pessoa fica, ei, fulano, está olhando assim para o nada? Não, estou lendo aqui, né? Quem sabe? E aí vai ter um bocado de crente que vai dizer, eu não acredito nesse negócio de ler a Bíblia nos óculos, para mim a Bíblia tem que ser no iPad, se não for no iPad não funciona. Aí você vai dizer a mesma coisa que eu estou dizendo agora, tá certo? Oh, querido, onde é que está o seu pergaminho? Então, queridos, a força dessa palavra é o que eu quero compartilhar com vocês, e nós lemos aqui. Então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Pois atentou para a humildade de sua serva, de agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou a seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, depois voltou para casa. Então Maria deve ter acompanhado Isabel até ela ter João Batista, depois deve ter ficado lá um tempinho, né, cozinhando um capão para ela, né, que afinal ela estava de resguardo. O pessoal mais novo não sabe nem o que é isso, né? Quem aqui sabe o que é capão? Levanta a mão aí, quem sabe o que é capão. Rapaz, aqui só tem criança, né? Antigamente, quando a mulher tinha um menino, o pessoal fazia um capão, né? Aí, capão é um frango, né? Que foi castrado, né? Ele engorda, fica um caldo mais gordo, né? E para a mulher ter leite, dava raspa de rapadura com água, um chibé, né? Bem, o pessoal dizia que funcionava, né? Então Maria deve ter ficado lá com Isabel, preparando isso, né? Ajudando ela no resguardo, depois para casa. Mas ela realizou para Deus, ela elevou a Deus esse elogio. Uma ode é um elogio feito em forma de canto. Foi o que Maria fez aqui para Deus, glorificando ao seu Salvador, glorificando a Deus. Queridos, esse cântico anuncia uma revolução. E o que é uma revolução? Revolução é quando você revolve alguma coisa, né? Então tem algo ali, sei lá, um arroz, um feijão, né? Palha, não sei, alguma coisa lá que está lá, sentou direitinho, está bem bonitinho lá. Mas aí alguém vai, mete a mão lá embaixo, puxa o que está embaixo para cima, e o que estava em cima vai para baixo. Isso é uma revolução. As estruturas daquilo que já estava acostumado, as estruturas daquilo que já estava acomodado, são revolvidas. E o Evangelho faz isso constantemente, todos os dias. Se você lê o Evangelho, ele vai fazer isso com você, tenho certeza. Ele vai fazer você duvidar das suas certezas, né? Das suas, não das certezas de Deus, mas das suas. Ele vai fazer você reconstruir a sua vida e as bases que definem a sua caminhada a partir da palavra de Deus. E isso com certeza vai vai revolucionar. É interessante que o primeiro capítulo de Lucas, se você for analisar toda a estrutura do capítulo, não o que está contido, mas a forma, né? A maneira como ele foi escrito, você vai ver movimentos de divergência e também movimentos de convergência, né? Convergir é trazer o que está à margem para o centro, né? É unir, isso converge. Então, quando as pessoas convergem em alguma coisa, elas estão concordando. E quando elas divergem, elas estão
discordando, né? Ou seja, estão se afastando do centro. Então, esse capítulo de Lucas, ele faz isso na estrutura, né? Na estrutura, a gente vai já ver isso. Observe, quando você lê o primeiro capítulo, você vê que o anjo visitou Zacarias, ok? Quem foi o anjo que visitou Zacarias? Hã? Quem foi? Foi o anjo Rafael? Foi? Tem anjo Rafael na Bíblia? Tem? Tem não, minha gente. Não tem não, só tem 2 anjos lá. Nominados só tem 2, Gabriel e Miguel. Tá bom? Não tem na Bíblia anjo Rafael, não. Mas o anjo Gabriel foi lá em Zacarias e anunciou para Zacarias: Zacarias, tua mulher vai ficar grávida, você vai ter um filho, e esse menino vai ser cheio do Espírito Santo já no ventre da mãe dele. Da mesma forma Maria. Quem foi o anjo que visitou Maria? O anjo Gabriel. Foi ele que visitou Maria. E ele também chegou para Maria e disse: Maria, deixa eu te dizer um segredo. Você ficará grávida e dará à luz um filho. Olha que bênção. O mesmo anjo veio no mesmo capítulo visitar Zacarias e visitar Maria. Convergência. Só que o anjo, quando visitou Zacarias, Zacarias duvidou. Que história é essa, rapaz? Minha mulher já é uma mulher velha. Como é que ela vai ficar grávida? Que conversa é essa? Por causa disso, ele ficou mudo. O mesmo anjo visitou Maria e diante de Maria, ele anunciou: você ficará grávida e dará à luz um filho. Isabel podia ter filho? Não. Por quê? Porque era velha, já era idosa. Maria podia ter filho? Não. Por quê? Porque ela era virgem. Como é que ela ia ter filho? Mas ao contrário de Zacarias, que duvidou, Maria creu. Ela só perguntou ao anjo: como isso se dará? Ela só queria compreender como é que seria, de que maneira ela deveria servi-lo, né? De que maneira ela deveria servir a Deus. Mas em nenhum momento ela duvidou que o poder de Deus pudesse fazer aquilo. Então, enquanto Zacarias duvidou e ficou mudo, Maria creu e cantou. Olha que interessante. Isso tudo na estrutura. Olha só que outra coisa interessante, que outra divergência. Zacarias era um homem. Zacarias era um sacerdote. E Zacarias era um homem idoso. Então, para aquela época, o fato dele ser homem, já se esperava que ele tivesse uma educação melhor, uma educação formal, melhor do que uma mulher. Né? Porque as mulheres e os homens, eles tinham educação igual até determinado ponto. Em um determinado ponto, a mulher ia se dedicar às tarefas de casa e o homem, especialmente se fosse sacerdote, teria que se dedicar um pouco mais ao estudo, porque afinal ele ia se dedicar àquilo. Então, esperava-se que um homem tivesse uma educação formal mais completa, esperava-se que um sacerdote tivesse mais educação do que qualquer outro homem, e espera-se que um homem com muito tempo de vida tenha mais conhecimento do que um homem jovem. É ou não é? É isso que se espera. Só que esse homem cheio de conhecimento, cheio das teologias, duvidou na hora que o anjo visitou. Ele não creu, apesar de estudar tanto, apesar de conhecer tanto, apesar de ter um bocado de versículo decorado, ele não creu na hora da visitação do anjo. Mas Maria, com pouca educação formal, primeiro, uma mulher, de uma tribo não sacerdotal, né, como eu disse para vocês, provavelmente Maria era da tribo de Judá, assim como José, né? Então, de uma tribo não sacerdotal, de uma tribo da qual viria o rei, né? Mas não o sacerdote, né? Do sacerdócio de Arão, veio o sacerdote de Melquisedeque, mas não de Arão, né? Então, mulher, não sacerdote e jovem, entre 14 e 16 anos. Mas visitada pelo anjo, ela creu. Sabe, queridos, com isso eu quero te dizer
que para que a gente ande com Deus, para que a gente agrade o coração de Deus, a gente não precisa conhecer mais do que os outros, conhecer teologia, estudos aprofundados, e com isso eu não quero estimular ninguém a deixar de estudar não, viu? Eu estudo, eu faço teologia, estou na faculdade, eu e a Daniela, né? A Daniela está na teologia também. De vez em quando eu ligo para ela, Daniela, me ajuda, que eu não estou entendendo como é que é para fazer isso não. O quê, pastor? Querido, não é não? Eu ligo de vez em quando, pai, me ajuda aí, me compartilha comigo aí os materiais que você já tem para eu estudar com antecedência, né? Então, queridos, o que nos abençoa não é a quantidade de conhecimento, mas a nossa disposição de praticar o conhecimento que nós adquirimos. Maria podia ter pouco conhecimento, mas do pouco que ela tinha, ela se prontificou ao Senhor. Zacarias tinha muito conhecimento, mas ele titubeou na hora do desafio, na hora da obediência, ele se assustou. Ele disse, como? Que conversa é essa? Como é que isso vai acontecer? Minha mulher é idosa. Que história é essa? Poxa, não conhecia a história de Sara, não conhecia a história de Abraão, não conhecia a história de Raquel e Jacó. Como duvidar disso? Maria, por outro lado, creu. Deus faz maravilhas. Deus faz maravilhas. Deus criou o homem do pó. Deus fez com que Isaac nascesse de um casal já idoso. Da mesma forma de Raquel, que era estéril, ele trouxe 2 filhos. Então, se pôde fazer com ela, por que não fará comigo? Se Ana, que era estéril, clamou ao Senhor e recebeu Samuel, por que não eu? Né? Por que não eu? O que é a virgindade diante do poder de Deus? Ele pode, Deus pode tudo. Maria creu. Então, queridos, nós precisamos ter essa fé que Maria teve. Ela não compreendeu. Ela perguntou ao anjo como isso se dará. Ela não compreendeu, não tem problema nenhum. Nós não compreendemos e pedimos compreensão a Deus, desde que nós não duvidemos que Ele é poderoso para realizar o que Ele prometeu. E o anjo prometeu a Maria que ela ficaria grávida e daria à luz um filho. Queridos, a humildade é o caminho da exaltação. Mas o que é humildade? O que é humildade? Humildade, querido, não é a gente se sentir coitadinho. Eu sou o menor dos menores, como fez Saul, né? Como fez também, meu Deus, agora não está vindo, Jerubaal, o outro nome dele. Me ajuda aí o pessoal que lê a Bíblia, Jerubaal. Vocês lembram quem é Jerubaal? Que o anjo chegou para ele e disse, guerreiro forte e valente. E ele disse, não, eu sou o menor da menor tribo. Alguém lembra o nome dele? Como é o nome dele? Gostei de ver, Gideão. Né? Jerubaal pouca gente conhece, né? Mas é o mesmo nome. Então, poxa, quando o anjo chegou para ele, disse, guerreiro forte e valente, não, eu sou o menor dos menores. Aí a gente pensa que isso é humildade. Isso não é humildade não, viu? Muitas vezes isso pode ser autocomiseração. Eu sou tão pequeno, eu não sou nada. Né? Mas lá no fundo é orgulho. Lá no fundo é egolatria. Ninguém me ama, ninguém me quer. Isso não é humildade não, viu? Isso é soberba. O que é humildade? A palavra humildade, ela vem da mesma raiz de humus, terra. Vem da mesma raiz. Então, ser humilde é ser igual à terra. Nem abaixo dela, nem acima dela. É ter consciência de quem se é. É ter consciência do que Deus te fez. É isso, é ter consciência e viver de acordo com essa consciência. Isso é ser humilde. Quer outra palavra para humildade? Integridade. Tem muita gente que associa integridade à honestidade, não é? Honestidade é consequência da integridade. Honestidade não é a mesma coisa de integridade não, viu? A pessoa pode ser honesta e não ser íntegra. Ela duvida de quem ela é. Ela é honesta porque ela tem medo que alguém descubra. Ela é honesta porque ela tem medo de ser julgada. E não porque ela é íntegra. Não, para que eu vou fazer algo errado? Eu não preciso fazer algo errado. Eu sei quem eu sou. É diferente. Então, honestidade é consequência de integridade. E integridade se assemelha muito a
humildade. Maria expressou essa humildade, mas é interessante, nessa ode, nesse cântico, Maria se exaltou. Maria se exaltou. Ela diz: então disse Maria, minha alma engrandece ao Senhor. Meu Deus, quem é essa menina para achar que a alma dela engrandece ao Senhor? Estou dizendo mesmo. Era só o que me faltava. Esses jovens de hoje, misericórdia, se acham. Continuando. E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade de sua serva. De agora em diante, olha a soberba. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grandes coisas em meu favor, santo é o nome dele. Isso é soberba? É não, querido, o nome disso é humildade. A pessoa que é humilde, ela também sabe qual é o momento em que ela está sendo exaltada, e ela não tem problema nenhum com essa exaltação. Outro dia eu escutei uma história de um pessoal muito incomodado com um rapaz, porque diziam que esse rapaz se achava. Aí fulano de tal se acha. Tudo que ele vai fazer é se achando. Aí eu fui analisar direitinho, peraí, deixa eu ver o comportamento desse fulano. Ele não se achava, não. Ele era competente, compromissado, esforçado. O que ele se colocava a fazer, fazia bem, disponível. Estou precisando de você. Pois não, estou aqui agora. Preciso que você faça tal coisa. Ele nem titubeava, ele ia lá e fazia. Então, quem olhava para ele dizia, esse cara se acha, tudo que o pastor pede ele para fazer, ele vai e faz. Aí, lá no fundo ele diz, e faz bem, o abençoado. Ódio que eu tenho dele, porque eu não consigo fazer igual. É isso, inveja. Inveja. Então, uma pessoa humilde, queridos, ele não se dobra porque estão falando mal dele, ele não se dobra porque estão com expectativa sobre ele sabe quem ele é. Ele sabe quem ele é. Achei interessante uma entrevista que eu ouvi essa semana do Chico Anísio, Ele estava criticando uns jornalistas dentro de um programa como aquele Roda Viva, Ele estava se posicionando diante de alguns jornalistas. Eles disseram, olha, há um tempo atrás, vocês jornalistas diziam que eu era um gênio. Um gênio. Eu nunca me deixei convencer por isso. Hoje, vocês estão dizendo que eu sou um idiota. Eu continuo não me convencendo disso. O nome disso é integridade. O nome disso é humildade. Ele não se afeta nem com os elogios e nem se afeta com a crítica. Para que eu vou me afetar se eu sei quem eu sou? Para que eu vou me afetar se Deus está dizendo quem eu sou? Amém? Você toma posse disso? Você toma isso para você também? Você se compromete a se arrepender da autocomiseração? Você se compromete a se arrepender da soberba, dessa falsa impressão que você tem de que é humilde, porque você é tão coitadinho. Tem alguém aqui assim? Tem não, né? Então não pegou em ninguém, não colou em ninguém, graças a Deus, aleluia, Eu joguei aqui o capuz e o bicho saiu voando por aí, porque não deu na cabeça de ninguém. Glória! Você pode repetir comigo? Glória a Deus! O capuz não caiu na minha cabeça. Isso, diga com vontade, o capuz não caiu na minha cabeça. Isso, aleluia. Deus põe de cabeça para baixo os valores desse mundo. É tão interessante isso, queridos. Deus chama ricos aqueles que são pobres. E chama pobres aqueles que são ricos. Olha que interessante. Maria se exalta em sua humildade, como nós falamos aqui. Peraí, como é que a pessoa se exalta na humildade dela? Ou ela se exalta e não é humilde,
ou ela é humilde e não se exalta. Não é assim, não? A gente acabou de ver que não é. Muitos, por não conhecerem a Bíblia, chamam ricos os que são pobres e chamam de pobres os que são ricos. Para Deus, pobres são aqueles que necessitam, aqueles que buscam, aqueles que se sentem vulneráveis. Lucas 1, 51, 53 diz: Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes, encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Quem são esses ricos? Porque talvez você se pergunte, que história é essa? Despediu de mãos vazias os ricos? Conta outra, né? Eu estou vendo os ricos aí esbanjando dinheiro. Eu estou vendo os ricos aí comprando carro novo e eu na de pendura, né? Devendo cartão de crédito, misericórdia. Eu não estou entendendo essa palavra, não. Eu vou te explicar, calma. Deus chama ricos aqueles que andam na presença dEle, aqueles que dependem dEle, aqueles que são vulneráveis a Ele, aqueles que estão sempre prontos a serem quebrados e reconstruídos pela mão do Senhor, aqueles que reconhecem que só no Senhor está a sua segurança, que a sua segurança não está no dinheiro, que a sua segurança não está na fama, que a sua segurança não está na vaidade, que a sua segurança não está nas suas relações, né? Porque tem gente que pode não ter dinheiro, mas conhece muita gente. Aí diz, ó, mais vale ter amigo na praça do que dinheiro no bolso. Então, isso também pode ser motivo de perdição. O fato de nos assegurarmos nos homens e não em Deus. Então, uma pessoa que se assegura na coisa criada, no dinheiro, na fama, né, na vaidade, na influência, uma pessoa que se socorre disso e só disso, coitada, é paupérrima. Ela não tem nada. E ela está convencida disso, o que é pior. As pessoas olham para ela e acham que ela está abastada, mas ela mesma olha para ela e diz, eu sou o pior dos miseráveis, porque todas as pessoas se aproximam de mim e eu tenho absoluta certeza que elas só estão perto de mim pelo que eu posso proporcionar para elas. Será que minha esposa continuaria casada comigo se eu fosse um liseira? Olha a impressão que essa pessoa pode ter. Será que meus filhos me honrariam se eu não desse para eles os presentes que eu dou? Será que meus parentes estariam sempre aqui na minha casa se eu não proporcionasse a eles o churrasco que eu faço todo final de semana? Sabia que tem gente escravizada por isso? Sabia que tem gente que tem absoluta certeza que dentro de si não tem valor nenhum, e por isso elas se agarram tanto no dinheiro, elas se agarram tanto na fama, elas se agarram tanto na influência. Para elas isso é mais importante do que tudo. Esses são os piores miseráveis, porque colocam no dinheiro, colocam nas riquezas do mundo a sua segurança. Mas ricos para Deus são aqueles que parecem ao mundo desfavorecidos, mas eles são riquíssimos, riquíssimos, porque eles estão na presença de Deus. Outro dia eu estava comentando com alguém, né, eu estava na casa de uma pessoa, né, eu vou aqui testar a humildade de vocês, tá bom? Eu estava na casa de uma pessoa, ele me ofereceu para comer uma picanha australiana. Eu disse, e é de canguru a picanha? Ele, não, pastor, é de boi mesmo. Ai, porque a australiana eu pensei que era de canguru. Não, é de boi, é porque o boi de lá é diferente, o marmoreio da carne e tal. Eu, poxa, que legal, que interessante. E eu estava comentando com esse casal, né, comentando com eles, queridos, olha, que maravilha, que carne gostosa. Mas eu estava explicando para eles, o mesmo prazer que eu estou tendo nessa carne, eu tenho
quando minha esposa faz um arrozinho novo, 3 ovos fritos com a gema bem molinha, eu boto por cima uma colherzinha de manteiga. Ai, meu amigo, é igualzinho essa picanha aqui. Para mim, o meu prazer é o mesmo. Então, de fato, queridos, para que nós nos sintamos supridos por Deus, a gente precisa de tão pouco. Mas a gente cria no nosso imaginário, a gente cria na nossa cabeça, porque a gente olha demais para os outros e pouco para Deus, a gente cria na nossa cabeça que a gente precisa de coisas que a gente não necessita. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, eu como de tudo, mas é evidente que tem coisas que eu gosto mais do que outras. Tem gente que é capaz de tudo por camarão. Pode botar na minha frente, botar um camarão e um ovo frito, eu vou para o ovo frito. Acho mais gostoso. Eu acho camarão uma carne muito sem gosto. É por isso que precisa de tanto tempero, de molho e tal, que eu acho sem graça. Tem gente que dá um mau valor a uma lagosta. Ai, uma lagosta. Eu acho aquela carne muito doce. Eu como, se me servirem, eu como. E ainda elogio, né? Ainda elogio. Mas confesso para vocês, uma sopa de costela, me agrada muito mais. Um cuscuzinho com leite e carne assada, meu Deus, me dá muito mais prazer. A gente precisa de muito pouco para ser feliz. Mas a gente se enche de tantas coisas, de tantos anseios, e isso nunca acaba, a gente quer, e aí vem me dá, eu quero, e o nosso tempo de oração é só pedindo a Deus, Deus, eu quero ficar mais rico, Deus, eu quero ficar mais bonito, Deus, eu quero ficar mais novo, Deus, eu quero isso, Deus, eu quero um casamento abençoado, Deus, eu quero aquilo. O tempo de oração se resume a isso, e pouco da nossa oração é enaltecendo ao Senhor. Senhor, eu te agradeço, porque Tu és um Deus tão grande e majestoso, e olhou para um ser tão desprezível como eu. Eu te agradeço, Pai, pelo prazer, pelo privilégio de Te servir. Eu não sou digno de Te servir, mas o Senhor me fez servo e filho. Te agradeço, Senhor. Vocês perderam a oportunidade de dar um glória a Deus. Amém? Isso é riqueza. Para Deus reinar, não é mandar nos outros. Tem um bocado de crente que, nós reinaremos na terra, aleluia! Eu declaro no nome de Jesus, esse terreno é meu. Eu declaro no nome de Jesus, essa Hilux SW4, não, a Hilux SW4 agora está muito pouco. Essa BMW, essa Ferrari, eu tomo posse no nome de Jesus, porque eu reino sobre a terra, glória! Tem um bocado de crente que entra nessa onda, e não tem problema nenhum você tomar posse dessas coisas não, querido, não tem problema nenhum em ter riqueza, desde que a riqueza não te tenha, repito, tem problema nenhum você pedir a Deus para ser rico, para servir a Deus, pode ter muito dinheiro, não tem problema nenhum, peça a Deus. Agora, quando a nossa oração é consumida pelo pedir e muito pouco pelo glorificar, tem algo errado no nosso coração. Quando a nossa oração é lamúria, é pedindo a Deus o tempo todo, é se queixando com Deus o tempo todo, e pouco tempo reservado à gratidão, o nosso coração precisa de arrependimento. Porque no reino de Deus, reinar, entre outras coisas, reinar é influenciar outras pessoas. Isso é reinar. Então você pode influenciar alguém a se consumir pelos valores desse mundo, ou você pode influenciar alguém a se consumir pelos valores eternos. A escolha é nossa. Ou nós usamos as riquezas do mundo para angariarmos, ajuntarmos coisas eternas, ou nós usamos a eternidade para ganhar as coisas do mundo. Que pobre esse pensamento, né? Quando a gente sabe que a nossa existência nesse mundo é um estalar de dedos. Que sentido tem vivermos nesse mundo apenas para acumular riqueza? E pouco de nós é dado
para o que é eterno. Que sentido teria isso? Graças a Deus, queridos, nós nos entregamos aos valores da eternidade. Graças a Deus. Dê um glória a Deus aí bem alto, porque você tem se dedicado aos valores da eternidade. Você tem se dedicado aos valores da eternidade. Sabe, temos que agradecer a Deus. Eu hoje estava comentando com o pessoal do louvor. Hoje minha esposa foi servir no louvor. Então nós acordamos 5 horas da manhã, ela 4 da manhã. Aí foi preparar a voz, né? Tal. Eu cheguei na igreja também muito cedo, 6 horas a gente estava lá na igreja, 6, 6:30 por aí, né? Então, desde cedo que a gente está. E aí os meninos do louvor foram tomar um café antes de servir, para os bichinhos não caírem enquanto está tocando, né? Aí eu lá conversando com eles e tal, e eu compartilhava com eles, alguém me fez uma pergunta e eu compartilhava com eles, né? Porque a gente tirou esses dias aí, né, de descanso. Aí ele disse: pastor, não passa tanto tempo assim de descanso não, pastor, você faz falta e tal, né? Eu sei que é difícil estar aqui, eu sei que é pesado estar na igreja. Peraí, querido, peraí, não continua não. Não teve um momento, desde que eu fui ordenado pastor, não teve um momento, nem um segundo, nem um milissegundo, que eu tenha me arrependido de ter atendido ao chamado de Deus. Nenhum momento. Pastorear a igreja do Senhor, para mim e para minha esposa, nunca foi peso, mas é uma responsabilidade. Desgasta emocionalmente, desgasta fisicamente, desgasta. Mas dizer que é peso? É não, querido, é não. O próprio Jesus diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, nos momentos de pressão, nos momentos em que nós somos pressionados e cobrados, a gente vai para o Senhor. O Senhor, é legítimo que eu perca a minha paz por conta dessa pressão? Aí Deus vai e diz: não, fica na tua, descansa. Vai tirar férias? Quem não tira férias é o cão. Você não é o cão, você é filho de Deus. E todo filho de Deus descansa. O domingo, inclusive, a gente usa para isso, para descansar no Senhor. Embora o nosso verdadeiro descanso não seja um dia da semana, mas o próprio Cristo, né? Esse é o nosso descanso. Jesus é o nosso descanso. Então, a verdadeira riqueza, que não é valorizada pelo mundo, mas é valorizada por Deus, é a humildade, a dependência dEle, a vulnerabilidade. Sabe o que é ser vulnerável? É estar sempre pronto a ser quebrado e reconstruído pelo Senhor. Isso é ser vulnerável. A servidão, ser servo de Deus, esse é um valor inestimável para a eternidade. Agora, servir a Deus da maneira que Ele quer e não da maneira que a gente quer. Tem um bocado de gente aí pregando, cantando, que faz isso só para enaltecimento próprio. Não pense que esse serviço vai servir para Deus não, viu, querido? Não vai não. Não vai não. 1 Timóteo 6, 17, 19 diz: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Amém? Eu vou até ler de novo, para você ter a oportunidade de dar um glória a Deus no final, tá bom? Vou ler de novo aqui. Ordene aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes. Quantos ricos no presente mundo nós temos aqui? Quantos? Levanta a mão, meu povo, vocês são tudo rico. Tudinho. Quer ver uma coisa? Você se acha tão, ai pastor, eu sou tão pobrezinho, eu sou tão humilde. Sou rico não, pastor, sou rico não. Vai lá para a África, para ver se tu não é rico. Não vou longe não, vá aqui no Boqueirão, para ver se você não é rico. Agora, tem gente que se acha rico aqui. Não, sou rico,
apartamento, carro bom e tal. Vá lá para os Estados Unidos para ver se você é rico. Vá para lá. Tem um bocado de gente que sai daqui, vai para lá, dentista, engenheiro, advogado, quando chega lá, cuidador de idoso, faxineiro, né? Limpador de piscina. É ou não é? É. Então, riqueza e pobreza, querido, depende de por quem você se compara. Vou fazer a pergunta de novo. Quantos ricos nós temos aqui? Aleluia. Glória a Deus. Só que nós somos ricos da presença de Deus. Aleluia. Agora eu vou perguntar de novo. Quantos ricos tem aqui? O pessoal agora ficou mais empolgado. Da presença de Deus, eu quero, pastor. De dinheiro, eu não quero não. Pois faça o seguinte, se você não quer o dinheiro, no final, eu te passo o meu Pix, você transfere para mim, que eu não tenho problema nenhum de ter, viu? Não tenho nenhum problema. Se um dia Deus disser, Fabiano, é o seguinte, eu vou dar para ti um salário de 200 mil reais por mês. Eu vou dar um jeito aí, vou arrumar uma pessoa aí lá na Rússia, eu não sei nem se eu ainda falo do russo, não, que o russo nunca veio deixar minha BMW, né? Eu vou trocar. Um ucraniano, né? Só para contrariar ele, vai mover um milionário ucraniano lá para te dar um salário de 200 mil reais por mês, para tu fazer a mesma coisa que está fazendo. Fica numa boa aí. Você rejeitaria? Eu também não. Se o dinheiro for legal, se foi Deus que mandou, eu só não vou receber se o cara 200 mil aí e tal. Aí eu vou perguntar para ele, que história é essa, pai? 200, leva mal não, cara, eu sou cristão, né? Sou cristão da Paz Church de Kiev, né? E Deus me tocou, né? Disse que eu tinha que dar esse dinheiro para você, porque Ele mandou, tá bom? Disse que você anda pedindo uma BMW para um russo, Ele nunca te deu, aí pois agora Ele vai te dar esse salário aqui para você comprar quantas BMW você quiser. Alguém aqui rejeita? Ninguém rejeita? Oh, que bom! Povo maduro, que bom. Por quê? Porque a gente usa as riquezas desse mundo para as riquezas da eternidade. A gente não usa as riquezas desse mundo para enaltecimento próprio. Amém? Então, almeje, não tem problema nenhum você querer ser rico materialmente, desde que o dinheiro não tenha o teu coração. Pastor, como é que eu sei que o dinheiro tem meu coração? Vou dar uma chicotada agora, te prepara, tá bom? Te prepara, não fique com raiva de mim não, mas eu vou dar. Hoje de manhã o Daniel estava fazendo o Tadel, eu perguntei para ele, querido, e aí, muito chicote no Tadel? Ele disse, pastor, hoje o Tadel foi Tramontina, corte rápido e certeiro. Eu, eita rapaz, como é que eu faço para saber se o dinheiro tem meu coração? Você faz para você uma pergunta. Para mim, é pesado ser um dizimista? Se for, querido. Para mim, é pesado ser um ofertante? Se for. A gente precisa se arrepender. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Nós estamos vivendo um momento ímpar na nossa história. Acabou de ser morto ali nos Estados Unidos um jovem, né? Um jovem senhor, né? Já casado com filhos. E por que ele foi morto? Porque ele pregava a palavra de Deus. Por isso. Porque ele contrariava os valores desse mundo. Por isso. Tertuliano, um dos pais da igreja, ele dizia o seguinte, que o sangue dos mártires são a semente através da qual surgiriam muitos cristãos. Então nós estamos diante de uma nova era de mártires. Se você acha bonito ler um livro sobre a história da igreja, onde você vê aqueles homens e mulheres que no tempo de Atos, né, foram mortos, queimados, degolados, né,
trucidados, né? Se você diz, ai Senhor, que homens, que mulheres, meu Deus, eu acho que eles são especiais, né? Se você lê a história da Reforma e vê John Hus, da maneira que ele foi morto, né? Savonarola, né? Da maneira que ele foi morto, Zuíglio, da maneira que ele foi perseguido. Quando você vê isso, meu Deus, que privilégio eles tiveram. Deixa eu te dizer uma coisa, nós estamos vivendo novamente esse tempo, em que homens e mulheres de Deus serão perseguidos e mortos, por amor a Jesus Cristo. Que privilégio nós temos, que privilégio nós temos, estarmos vivendo nesses dias. O sangue desse rapaz foi derramado nos Estados Unidos, e a Ana Paula Valadão estava dizendo lá nos Estados Unidos que muitos jovens que estavam desviados do Senhor, por causa do exemplo, do martírio daquele rapaz, voltaram para a igreja. A gente não consegue compreender, o mundo não consegue compreender como é que é a lógica do reino. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, esse rapaz foi morto proclamando a mensagem de Cristo. Ele morreu? Não. Ele está vivo na eternidade. Deixa eu te dizer uma coisa, na eternidade, o galardão desse cara, tá bom? Você não vai ficar com inveja dele quando chegar na eternidade, porque lá no céu não tem pecado, senão você ia ficar com inveja dele. Tenho certeza. Mas como lá não entra pecado, inveja também não entra, você não vai ter inveja dele. Mas o galardão dele lá no céu, meu Deus. Sabe, queridos, Deus é misericordioso de geração em geração. Lucas 1,50 diz, a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Deus abençoa gerações daqueles que o amam. Sabe, queridos, isso é tão importante. Outro dia eu estava aconselhando uma família, e a pessoa estava me falando a história deles, né? Tanto o marido vinha de uma história familiar muito complicada, quanto a esposa vinha de uma história familiar muito quebrada. E eles tendo uma dificuldade tão grande, sabe, mas um casal que ama tanto a Jesus, mas eles estavam tendo uma dificuldade tão grande de se alinhar. Aí talvez você diga, poxa pastor, mas eles não amam a Jesus? Amam, eles amam a Jesus, mas o legado deles vai ser para a próxima geração. São os filhos deles que vão colher os frutos da negação que eles viveram. Eles disseram, meus pais podem ter sido disfuncionais, mas eu vou me esforçar para ser pai exemplar. Eu vou me esforçar para ser mãe exemplar. E eu acho que o esforço deles é muito mais agradável a Deus até, do que pessoas que vieram de lares normais, de lares equilibrados. Sabe por quê? Porque a pessoa que vem de um lar equilibrado, naturalmente, sem fazer esforço, ela vai gerar um lar equilibrado, mas uma pessoa que vem de um lar desequilibrado, e ele se esforça para dar equilíbrio no lar dele, querido, eu tenho a impressão que Deus se agrada tanto dessa pessoa. Sabe, se você veio de um lar desequilibrado, não desanime não, deixa eu te dizer uma coisa, você recebe, quando você se faz filho de Deus, você recebe o legado da família de Deus. Sua família terrena pode não ter sido uma família exemplar, mas o teu Pai eterno, Ele é exemplar, Ele é santo, Ele é glorioso, Ele é justo, Ele é perfeito, e essa perfeição, essa justiça, essa santidade inundará a tua casa, inundará a tua família, transformará os teus filhos e netos e bisnetos. Aleluia. Glória a Deus, não precisou nem combinar com vocês já deram glória a Deus, ou bênção. Te faço uma pergunta importante. Deus ama a todos? Indistintamente? Incondicionalmente? Então por que é que às vezes, quando você está passando por alguma dificuldade, alguma tribulação, você duvida do amor de Deus? Você fica se perguntando, por que Deus deixou eu passar por isso? Por que Deus permitiu que eu estivesse nessa situação? Eu acho que eu cometi algum pecado e Deus se desagradou de mim. Deus está chateado comigo, é por isso que eu estou passando pelo que eu estou passando.
Deus não me ama mais. Isso já passou pela sua cabeça? Não levante a mão. Já passou pela sua cabeça? Agora, diante do que vocês acabaram de afirmar, Deus é bom, Deus ama a todos, indistintamente, incondicionalmente. Deus ama o bandido da mesma forma que Ele ama uma pessoa virtuosa? Ama? Ama? Sim, Ele ama indistintamente a todos, incondicionalmente a todos. Aí você vai se perguntar, pastor, e por que é que alguns são abençoados e outros não? É porque alguns correspondem ao amor dele e outros não. Talvez você esteja passando por alguma dificuldade e diz, mas pastor, conheço gente aí que nem glorifica a Deus, montado no dinheiro, pastor, vivendo bem, viajando para tudo quanto é canto, diz que até o Golden Card lá do Donald Trump vão comprar, é dinheiro lá no rodo, né? Vocês sabiam que o Donald Trump vai vender cidadania americana? Sabiam disso? Sabiam? Pois é, vi a notícia hoje. Meu Deus, que absurdo, os romanos faziam isso. Lembra daquela história de Paulo, quando o soldado romano perguntou para ele, você é cidadão romano? Ele disse, sou e por nascimento. O soldado disse, vixe, rapaz, eu tive que comprar a minha. Então, não é coisa nova, não. Mas, poxa, o cara tem recurso, tem dinheiro para isso, inclusive. Tem dinheiro para isso, inclusive. Eu te pergunto, essa pessoa é mais amada por Deus, porque tem muito, do que você que talvez hoje esteja passando por alguma dificuldade financeira? Tem? Deus tem mais amor por ele? Tem não. Ele ama da mesma forma. Pastor, mas eu amo a Deus de todo o meu coração, com todo o meu entendimento. Por que eu estou passando pelo que eu estou passando? Querido, deixa eu te dizer um segredo. Quando Deus coloca a mão sobre nós, quando Deus nos quebra, quando Ele coloca de novo a gente no torno, quando Ele coloca as mãos dele sobre nós e vai dando forma novamente, essa é a maior prova de amor que Ele tem por nós. É a maior prova de amor que Ele tem por nós. Ele não desiste de nós, mas Ele nos dá forma, Ele nos traz a sua forma, Ele nos santifica, muitas vezes através das dificuldades, muitas vezes através de circunstâncias. Então o que difere não é o amor de Deus, o que difere é o nosso amor por Deus. Romanos 8, 28, presta atenção. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, não daqueles que são amados por Ele, mas daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí eu tenho uma pergunta a te fazer, eu tenho uma pergunta importante a te fazer. Como é que nós demonstramos o amor por Deus? Como é que nós demonstramos o amor por Deus? Chegando em casa, botando aqui um louvor, uma adoração, e dizendo, tua presença é real. Aqui nesse lugar, papai, é assim? Sabe como é que nós expressamos o nosso amor por Deus? Obedecendo, servindo a Deus, se permitindo ser transformado por dentro, permitindo que através da sua vida você possa abençoar outras pessoas, sendo fiel naquilo que Deus te pede para ser fiel. É assim que nós demonstramos o amor a Deus. É dessa maneira que demonstramos o amor para Deus. Então, queridos, quando nós demonstramos esse amor em forma de obediência, consequentemente, nós seremos ricamente abençoados. Então, quando você se debruça sobre a palavra e descobre que o amor ao dinheiro é raiz de todos os males e não ao dinheiro, você se dá permissão para ficar rico financeiramente? Hein? Você se dá permissão para isso? Dá ou não dá? Vocês têm medo de falar de dinheiro? Misericórdia, minha gente. Vamos ler a Bíblia. Não tenho medo de falar de dinheiro, não. Jesus usa vários exemplos de dinheiro para nos falar sobre o reino, sobre riquezas. Não tenho medo disso, não. Amém? Mas temos que aprender a usar as riquezas do mundo para enaltecer o reino de Deus. É para isso. É para isso. Imagina se você ganhasse 200 mil reais por mês
e você pudesse tirar 10 mil reais, 10 mil de 200 mil, tirar 10 mil de 200 mil, para sustentar uma família de missionários para pregar o evangelho lá na Europa, isso seria bom? Vamos imaginar que você diga: rapaz, eu estou ganhando 200 mil, mas olha, eu gosto muito mais de cuscuz com leite e carne do que de picanha australiana, então eu vou deixar de comprar picanha. Quanto é a picanha australiana? Quanto é que eu consumiria de picanha australiana? Consumiria tanto. Eu vou comer cuscuz, leite e carne, e aquilo que eu gastaria com a picanha australiana, eu vou mandar lá para a Índia, para sustentar uma família de missionários que está passando necessidade financeira, porque lá na Índia nem proclamar o evangelho se pode. Isso seria bom? Seria maravilhoso? Seria maravilhoso. E vamos imaginar que alguém diga: eu ganho 200 mil reais, mas de fato, eu só preciso de 20, só necessito de 20, então eu vou receber os 200 mil, e os outros 180 mil reais, eu vou sair distribuindo por onde eu andar. Isso seria bom para o reino de Deus? Seria bom para o reino de Deus? Seria ou não seria? Seria. Então, querido, me perdoa se eu estou te confrontando, me perdoa, mas todo crente tem a obrigação de ficar rico materialmente, com esse coração que eu estou acabando de dizer, não com um coração avarento para acumular, não com esse coração, mas com um coração generoso, disposto a ajudar, com um coração generoso, disposto a fazer o bem. Deixa eu te lembrar de uma coisa, queridos: 2 homens ricos tiveram o privilégio de receber o corpo de Jesus depois da cruz. Um deles chamava-se José de Arimateia, o outro Nicodemos. 2 homens ricos. Jesus nunca fez acepção de pessoas, ele estava entre ricos e entre pobres. Isso nunca significou absolutamente nada para Jesus, nada. Quando estiver passando por alguma situação de contrariedade, não questione o amor de Deus, questione o seu amor por Deus. Lembra do que a gente sempre fala aqui, é um versículo que eu sempre utilizo: tende motivo de grande alegria se passares por provações. Lembra? Troca aí: tende motivo de grande alegria se passares por contrariedade, seja que contrariedade for, né? Porque a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança terá ação completa, a fim de lhes tornar maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Integridade é sinônimo de humildade. Então, quando nós temos a atitude correta diante da contrariedade, a nossa fé, com a graça de Deus, converte aquela dificuldade em humildade, e Deus se agrada e favorece poderosamente aqueles que são humildes. Amém? Você perdeu outra oportunidade de dar glória a Deus. Eu vou dizer, vamos combinar, tá bom? Eu vou dizer de novo: Deus favorece aqueles que são humildes. Glória a Deus, aleluia, aplauda ao Senhor. Deus proveu a salvação para Israel e para nós também. Lucas 1, 54 a 56, finalizando: ajudou a seu servo Israel, lembrando-se de sua misericórdia para com Abraão e de seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Maria trazia no ventre o Salvador de Israel. Maria trazia no ventre o Salvador de Abraão. Já parou para pensar nisso? Abraão recebeu uma visita de Deus e Deus falou para ele sobre a descendência dele. Nessa descendência, queridos, Deus revelou a Abraão que dessa descendência surgiria o Messias. Então Abraão foi justificado porque creu no que Deus falou para ele. A palavra diz isso: Abraão foi justificado porque creu. Então Abraão está salvo. Está aí 3 pessoas na Bíblia que com certeza estão salvas: Abraão, Isaac e Jacó, né?
Porque o próprio Jesus diz que nós sentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Então já estão lá esperando. Já estão lá. Só esperando a hora da gente chegar para servir a mesa junto conosco. Deus fez uma promessa a Abraão. Olha a promessa. Então disse o Senhor a Abraão, está em Gênesis 12, de 1 a 3. Saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Glória a Deus. Nós temos que dar muito glória a Deus, porque esses povos que serão abençoados somos nós. Nós podemos não ser descendentes de Abraão na carne, na biologia, na genética, mas nós certamente somos descendência de Abraão espiritualmente, certamente. Nós fomos acrescentados a essa família. Só que tem muita gente que tem uma ideia equivocada sobre Israel. Tem gente que pensa que Deus pegou Israel e disse: Israel é o meu preferido, viu? É a minha queridinha. Vem cá, mozinho. O resto é resto, tá bom? Tem muita gente que pensa isso. Mas Deus nunca disse isso para Israel. Nunca falou isso. A palavra chama Israel de o bichinho de Jacó, né? Então, de fato, Deus cuida de Israel. Deus favorece Israel. É um fato. Mas deixa eu te dizer, na realidade, Israel não é a nacionalidade, não é a nação, não é o povo, não é o estado. Israel são todos aqueles que circuncidaram a sua alma e não o seu corpo. A circuncisão do corpo, que é dada aos judeus, que é dada aos hebreus, valeu até determinado tempo. Mas depois que Jesus veio ao mundo, isso deixou de ter sentido. Porque agora ele não exigia mais uma circuncisão da carne, mas uma circuncisão da alma, a circuncisão do coração. É isso que ele espera de nós. E circuncidar, querido, é arrancar um pedaço de si. Isso é circuncidar. Efésios 1, 3, 6 diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, presta atenção, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Presta atenção de novo. Para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, queridos, Deus não chegou para Israel e disse: vem cá, meu lindo, lindinho, amadinho, queridinho. Não foi assim, não. Ele chamou aquele povo para algo. Ele chamou aquele povo para algo. E quando eu terminar de dizer isso, vocês vão dar um glória a Deus bem alto, tá bom? Combinado? Ele chamou Israel para algo. E nós somos Israel também. Nós também somos Israel. E olha só o que é que ele diz para Israel e para todos nós: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, não há glória maior do que servir a Deus. E não há maior perda, maior vergonha do que ter passado toda uma vida sem servi-lo, mas apenas exigindo ser servido por Ele. Seria uma vergonha para nós.
nós estaríamos no céu, viu? Porque para ir para o céu, não precisa ser bem comportado, não. Para ir para o céu, só precisa crer em Jesus. Mas eu tenho certeza, você ia chegar lá no céu, você ia dizer: meu Deus, eu perdi tanto tempo. Estou chegando aqui no empelo. Não tem galardão nenhum para mim aqui. Eu estou só salvo. Só isso, mas só isso já é tão grande, tão maravilhoso. A eternidade com Cristo já é tão maravilhoso. Mas você se deparará com muitos, entre os quais você estará inserido. Você estará inserido entre esses muitos, que serão ricamente galardoados, porque serviram a Deus. Sabe, queridos, graças a Deus nós temos uma igreja que serve ao Senhor. Uma das coisas que eu estava comentando hoje de manhã com o pessoal do louvor, foi da alegria que eu e minha esposa tivemos durante esse período de afastamento. Claro que Deus não provocou esse afastamento, né? Eu tive que passar um tempo cuidando do meu pai, depois um tempo cuidando da minha mãe, depois tirei um tempinho de descanso, né? Então não foi Deus que provocou tudo isso para isso, mas Deus usou isso para benefício meu e da minha esposa, para benefício da igreja também. Porque durante esse tempo de afastamento e de descanso, nós podemos perceber que a igreja continuou andando. A frequência dos nossos cultos não diminuiu nada. Os crentes continuaram a vir para a igreja. Ou seja, vocês não estão aqui por mim, vocês estão aqui por Ele. Queridos, isso encheu meu coração de alegria, porque eu não estou aqui para enaltecimento próprio. Eu estou aqui, confesso para vocês, e digo isso com muito amor, com muito temor e tremor. Eu estou aqui para anunciar Jesus Cristo a vocês. E o Jesus Cristo do Evangelho da Paz, é esse Jesus Cristo que eu pretendo anunciar e que eu tenho me esforçado para anunciar a vocês. Esse Jesus que salva, esse Jesus que transforma, esse Jesus que ama, e Ele ama tanto, que às vezes Ele permite que a gente tenha que passar por momentos de dificuldade. Às vezes Ele permite que a gente tenha que ser pressionado. Porque muitas vezes pressionados é que nós vamos acordar para sermos mais maduros, para sermos mais íntegros. Por isso nós devemos glorificar a Deus em toda circunstância. Vamos ficar de pé?